famoso Triângulo das Bermudas, né? Já tem uma teoria sobre isso? É só teoria da conspiração ou realmente caiu muito avião naquela região lá? Coloca pra gente essa região do Triângulo das Bermudas, que fica, sei lá, Cuba... naquela área. Haiti... É um triângulo que os caras ficam mexendo, tipo, se cair um avião um pouquinho mais pra lá, a gente aumenta o triângulo. O triângulo foi pra cá, virou... Entendi. Isso é fantasia total, né? Mas é um lugar que tem muito... Teve alguns acidentes lá. Porque a aviação, existe uma época que a tecnologia não ajudava muito. E, a região do Caribe é onde se forma furacão. Então é muito instável? A atmosfera lá é ruim. Tipo, pegar tempestade tropical ali direto. É mesmo? Então o que fazia o avião cair não era o alienígena que estava no triângulo. Era o mau tempo, o instrumento errado. Teve uma vez que caiu 7 aviões americanos de uma vez. No militares. mesmo dia? De uma vez. Como? Então eles foram fazer um treinamento. Sei. E o líder errou a informação do instrumento dele, ou o instrumento estava com defeito. E, os caras foram seguindo o líder. E um dos caras falou, a gente tá indo pro lugar errado, é melhor ir pra não sei o que lá. E o líder era muito presunçoso, ele falou, você cala sua boca e siga o líder. E caiu todo mundo. E aí não encontra mais, cara. Quando cai avião no meio do mar, assim... Achou o Triângulo das Bermudas? Olha lá, ó. É isso, mais ou menos? Miami até Bermuda. Por isso você vê, Bermudas. Todo dia passa o quê? Uns 2.000, 3.000 aviões aí. É um lugar que, da América do Sul... Você vem de Nova York, você vem de Nova York pra América do Sul, você passa ali todo dia. Ninguém desvia. Eu já passei por ali, então, indo pros Estados Unidos. Diversas vezes. E, depois que inventaram o telefone celular, não caiu mais nenhum lá. Por quê? GPS. O comandante não fala, estamos passando agora dentro do Triângulo das Bermudas. Rezem, né? Lembra do Twilight Zone lá do Spielberg? Tinha alguma história? Eles falavam. É que os aviões que caíam aí, depois foram no contato imediato do terceiro grau. Que aparece em outro lugar, não tem? Isso, na nave espacial, aí tá todos os aviões que subiram no Triângulo da Bermuda, tá dentro da nave espacial. Aí o pessoal fica com isso na cabeça, né? Era só avião ou o navio também sumia lá? Navio também. Mas não teve um navio que sumiu lá e apareceu em outro lugar? Não. Acho que isso é algum livro que eu li, então. O que você tá rindo aí, Lênin? Desculpa, as minhas informações às vezes vêm truncadas, tá? Você assistiu 1988. É isso, você assistiu essa série? Não. Tinha essa parada, né? Que passou recentemente aí no Netflix. Tinha isso, um navio que sumia da época lá do Titanic, né? E vinha pros tempos atuais. Tem isso eu tive diversas vezes, eu dou risada, né? Mas os caras falam, tem uma história que um avião da Pan Am decolou em 1950 e pouco, ou da American Airlines, não sei agora, ele saiu de Miami e aí pousou em algum lugar da Venezuela. E aí quando pousou, os caras foram lá e só tinha esqueleto a bordo, porque o avião pousou 50 anos depois do dia que ele decolou. E tem gente que acredita nisso, cara. E de onde vem essa história? Vem de uma revista que os caras fizeram. Eu tava adorando a história, eu achei que era verdade, cara. Só tinha esse esqueleto, né? E ainda vai embora o avião, né? Porque nunca fica prova dessas coisas, né? A história vai assim. E aí tem várias versões. Tem outra versão que ele saiu de Santiago e pousou lá. E vai mudando, né? Comprovado mesmo, então nada absurdo que aconteceu em Triângulo das Bermudas. Então, é uma região muito instável, para navio também, né? Tem muito acidentado ali o mar, tem muita onda, muita tempestade, e os caras se perdiam naquela época. Porque depois que melhorou instrumento e GPS, aí acabou, não tem mais acidente. E aí os alienígenas também não se interessam mais. Você falou do celular, porque o celular também ele é usado em alguma coisa ou não? Não, é o GPS, né? A gente tem, o celular sabe onde a gente está o tempo todo baseado no GPS. Triangulando. Inclusive, acho que o Sacani vem aqui na sexta-feira, né? Ele pode até falar disso, assim, o GPS é fundamental para a nossa vida. Hoje, transação bancária, quando você faz transação bancária, é sincronizado através do relógio do GPS, relógio atômico, que é o relógio mais... Mas por quê? Por segurança. Você não tem um token? Sei. Então aquele token é gerado baseado no tempo e onde você tá e tudo mais. Por isso que o teu GPS liga quando você entra no teu aplicativo de banco. Entendi. Ó, esse cara tá aqui, então se der alguma senha diferente, o token já não vai bater. Entendi. Uma vez eu troquei de celular nos Estados Unidos.
E aí eu precisava fazer uma transação bancária, instalei o aplicativo do banco lá e quem disse que funcionava? Qual Não que era o problema? funcionava. O token não tava... O token não aceitava o token e acabou. Que doideira. GPS. Então o Triângulo das Bermudas gerou muita... O pessoal era fã, né, desse Twilight Zone lá do Spielberg, porque tinha muita história disso, né, de... Tinha até lembra de onde o fantasma? Twilight Zone não é do Steven Spielberg, tá? Não, é anterior. Histórias fantásticas. Era outro que fizeram baseado no Twilight Zone, que era do Spielberg, que é mais da nossa época. Mas mais novo, isso. Vê E foi pra tipo gente. regravado, né? Era Remake. Amazing Stories. Chamava Amazing O Stories. Amazing Stories era o antigão. Não, esse é o mais recente. mais O recente. Twilight Zone é o antigão Era e um fizeram preto e branco, o preto Twilight Zone era preto e branco. E fez agora o Jordan Peele produziu um novo agora que eu não gostei, que tá passando, tem algum na Apple, em algum lugar esse novo Twilight Zone, mas não esse curti eu muito não. vi. Fala, Lene, você ia falar alguma coisa? Não, eu achei, tô procurando aqui o Amazing Stories. Putz, a Amazing Stories tinha altas histórias legais, Tinha, produzido tinha. pelo Spielberg. Do Twilight Zone tem um que é um passarinho. Esse eu lembro porque a imagem é preto e branco. Ah, e tem que o cara olha na asa do avião. Tem um fantasma lá. Tem um demônio lá, eu lembro disso. Imagina, velho, você tá lá, acorda e tem um demônio. Mano. Sensacional. Mas esse negócio de avião, vamos lá, pra tirar o medo do pessoal. Você já falou aqui que pra um avião cair, não pode ter um erro só, é uma sequência de erros. Vou dar um exemplo, assim, de que, não sei se você quiser esse do Air France ou outro, que foram uma sequência de erros ou de falhas pra cair o avião. Turbulência, derruba avião? Turbulência não derruba avião. O que é turbulência? Tipo, o avião tá de boa e de repente começa a chacoalhar. Então, E cada vez, posso estar errado, mas cada vez tem menos turbulência nos voos que eu vou, principalmente internacional. Antigamente era meio normal, num voo ter duas turbulências. Tem voo que não tem nenhuma. Depende do mas lugar. na verdade é o oposto. Tá acontecendo mais turbulência agora por causa do aquecimento global. Mas os caras estão desviando da turbulência ou não? A tecnologia ajuda nisso, desvia-se mais de turbulência, porque o radar meteorológico hoje ele tem previsão de turbulência. No passado não tinha. Então isso é um fato que diminui. Mas a frequência das turbulências tem aumentado por causa do aquecimento. E o que é a turbulência lá Turbulência, fora? O que está acontecendo? Olha só que bonito, é um movimento aleatório das moléculas de ar, ou não, das moléculas de um fluido qualquer. Mas todo movimento não é aleatório no ar, assim? Então, é um movimento aleatório, mas a gente não consegue enxergar isso. Não? A olho nu não vê? Não, a gente não vê o ar, né? Tipo, a gente tá cercado de ar aqui, a gente Mas não onde vê. está tendo turbulência não está tendo uma tempestade? Não necessariamente? Não necessariamente. Ah, é? Existe turbulência de céu claro. A gente Cara, mas deve a ser gente assustador isso, hein? Mas a gente consegue enxergar o mar. Quando o mar tem onda, Ah, tá. então aquilo, Se lá embaixo a tem água onda... tá turbulenta. Não. Eu tô falando, você consegue enxergar uma turbulência na água. Sei, Quando tem tempestades, você vê o mar lá balançando pra caramba. Às vezes o mar tá lisinho. sei, Quando tá lisinho, seria equivalente a um avião voando no mar calmo. sei. Quando tá com aquelas ondas, É a o mesma avião coisa. tá balançando pra caramba lá em cima. E aí eu explico por que o avião balança. Mais explicado assim, mostrando do navio, da onda, do mar. Por que o navio pode virar, mas o avião não? Porque isso é importante saber também. Porque se eu falo, pô, a turbulência é igual a onda pro navio. Aí o cara pensa, porra, mas eu já vi navio virando. E aí, como é que faz? O avião não faz isso. Não, o avião não vira. O avião não perde controle na turbulência porque o avião se mexe em 3 eixos. Vertical, horizontal e longitudinal. Tá. O navio é 2. O navio sobe e desce e vira para esquerda e para direita. É, Se ele virar assim, ele já pode emborcar. entendi. E o avião tem controle, né? O avião ele inclina a asa para se manter numa curva Sei. para que o teu líquido, né? Se você deixar isso aqui em cima da bandejinha Sei. e o avião fizer uma curva, não derrama nada, E por quê? porque o avião inclina a asa. Então quando ele inclina a asa, ele está fazendo curva para cá. Tu gosta de física? Sim, Então, tem vetores de força. certo. A sustentação está puxando o avião para cima, a gravidade está puxando ele para baixo. Você inclinou a asa, você cria um vetor para cá. Então o líquido vai para o fundo do copo, Puxa pra baixo. puxa para baixo, que é a mesma sensação que você sente assim, nossa, esse cara tá subindo, não tá subindo, ele tá fazendo curva. Ah, é? Porque o nosso ouvido também tem um líquido lá dentro. Certo. E vai acontecer a mesma coisa que acontece com a água. Nossa. Se a água não derrama, o líquido não derrama, mas manda informação errada pro teu cérebro. Falou, ó, a gente tá subindo, hein?
Aí o teu cérebro, pô, acho que tá mesmo, deixa eu ver. Aí você olha pra frente, aí tem a cadeira do cara da frente, aí tu não sabe se tá subindo ou não, isso te engana, Entendi. e aí você passa a ter mais sensações do que você tem.